E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Dark House Contos de Terror. Eu sou o João e trago para vocês histórias e relatos sobrenaturais. E vamos para mais um relato sobre Sete Além. Meu nome é Marcos, sou morador do bairro da Saúde em São Paulo. Quando me mudei para esta casa, encontrei um tambor grande dentro de um closet. Era um instrumento de 1,5 m de altura com um raio grande. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Na verdade, não parecia de lugar nenhum. A madeira era escura, dura, mas estranhamente leve. O couro parecia pele de gente. Nunca mexi naquilo, mas também nunca joguei fora. O fato é que na primeira festa que dei aqui, um casal de vizinhos mais velhos aqui do bairro perguntou sobre o tambor. Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele, e eu concordei em vender. Mas a transação em si ficou para outro dia. Naquela mesma noite, após a festa, um homem tocou a campainha de casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu que eu jamais vendesse o tambor para os idosos. Ele me contou que um tambor era um instrumento ritualístico usado por uma antiga seita de São Paulo, recém-inaugurada. Essa seita usava o tambor para punir e premiar as crianças. Funcionava assim: as crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor, então o sacerdote batia 2 vezes no tambor. Segundo as lendas, a criança sumia por 1 hora e depois retornava pelo mato. Essa criança devia ter ido para um local feliz, com crianças belas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes, guloseimas e animais bizarros nunca vistos. Diziam brincar nesse jardim azulado até que uma moça boazinha vinha para levá-lo de volta por um caminho da floresta. A criança, geralmente, afirmava ter passado um dia inteiro nesse local maravilhoso, chamado Sete Além. Não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem contou que esta seita punia crianças levadas com o mesmo processo, porém, o sacerdote batia 4 vezes no tambor assim que a criança era colocada embaixo do instrumento. De acordo com as lendas, essa criança sumia por cerca de 5 horas e voltava pelo caminho do mato. Completamente assustada, apresentava geralmente arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permanecia traumatizada por muito tempo. Quando conseguiram narrar sem chorar, diziam ter ido para uma caverna ou um pântano cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento, outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas e em seguida era arrastada por uma carvoaria onde pessoas deformadas saíam das paredes e do chão e as arranhavam. Obrigavam-na a comer algumas baratas vermelhas e amarelas com centenas de pernas que se mexiam, mesmo quando você as engolia. Zombavam da criança, assustavam-na até que num momento um homem sujo, com longa barba e unhas apodrecidas, empurrava a criança para fora por um caminho da floresta. A criança dizia que havia passado de 3 a 4 dias no local e que era sempre noite. O local se chamava Sete Além e havia outras crianças lá que pareciam ser de tempos diferentes. Após o homem me contar a história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. Segundo o homem, os pais deles é o antigo morador da minha casa. Haviam tentado reviver a seita há alguns anos e que, quando ele era criança, testaram um tambor com o irmão dele. O homem afirmou: meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor, só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crenças deles, bati no tambor não 2 e nem 4, mas 7 vezes. As luzes piscaram e ouvimos meu irmão gemer. O resultado daquilo foi que o irmão dele desapareceu para sempre. Saiu na imprensa na época e qualquer um pode pesquisar sobre isso. A família foi acusada de sumir com o irmão dele, mas não deu em nada. O fato é que não acreditei no homem, mas concordei com ele. Juntos, destruímos o tambor e no dia seguinte, falei para o casal que havia deixado cair e quebrado. Nunca esqueci da história do homem e nem o nome do local sinistro. Bom pessoal, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para notificações e é muito importante que vocês deixem o seu comentário. Se você tem algum relato e quer entrar em contato com a gente, deixe para mim nos comentários que eu estarei entrando em contato com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse relato e isso é tudo pessoal, até a próxima.